bem? Meu nome é Lucivano Santos, sou consultor SAP Business One e arquiteto de soluções pela Inovage Tecnologia. Tá? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a parte de características do SAP Business One, mas o objetivo desse curso é mostrar não apenas as características do sistema, como navegabilidade, da parte de base de dados do HANA, rastreabilidade do sistema, mas também falar sobre os processos do sistema o SAP, como uma visão geral da parte de compras, cotação de compras, pedido de compra, importador de XML, nota fiscal de entrada, tá? Contabilização como que é efetuada no SAP. Vamos passar também pelo módulo de vendas e CRM, fazer uma visão geral também. Okay? Vamos falar sobre o pipeline, oportunidades de vendas, prospecção de novos clientes, cotação de vendas, pedido de vendas. E também vamos falar do financeiro, tá? Sobre como que é realizada a integração bancária no SAP, que é integração KNAB, tá? Sobre reconciliação bancária, enfim. Então, está repleto de conteúdo muito interessante, não percam nenhuma sessão, tá? Para você que tem interesse em aprender sobre o SAP Business One, para você que já é consultor, que já trabalha na área também, não perca essa oportunidade de aprender, né? Os novas informações sobre o sistema, né, sobre se atualizar sobre o sistema, ok? Bom, estou conectado aqui numa base de dados de demonstração do SAP Business One, tá? E vejam que logo na tela inicial ele já pede para mim qual que é a filial que eu quero me conectar. Vou me conectar aqui na Inovage Matriz, tá? E vejam que logo na tela inicial ele está mostrando aqui para mim uma série de dashboards e KPIs. Tá? O que é os dashboards? Essas visões gráficas que eu posso montar aqui dentro do SAP. Então, além de alguns dashboards e KPIs que já vêm prontos do SAP nativo, o próprio usuário também consegue criar, tá, o seu próprio BI dentro do SAP. Então, desde um KPI, um indicador de desempenho, até mesmo um dashboard. Tá? E todos eles são personalizados também, tá, pelo próprio usuário. Então você pode deixar disponível apenas os indicadores para uma determinada área, né? Como por exemplo, tem a área de compras. A área de compras vai ficar com acesso apenas ao processo de compras e os seus indicadores, ok? Então eu consigo deixar segmentado aqui por áreas ou até mesmo por usuário dentro do SAP. Okay? Lembrando que eu estou com permissão total no sistema, então eu tenho acesso a todos os módulos aqui. Porém, você pode controlar, tá, o que cada usuário tem permissão, né, no nível de acesso de cada usuário. O banco de dados do SAP é um banco de dados próprio da SAP. Tá? Então, é um banco de dados conhecido como HANA. Esse banco de dados ele possui um processamento muito maior do que um outro banco de dados comum, tá? Porque o processamento dele ocorre na memória e não no disco rígido, como é os outros bancos de dados. Com isso, o processamento dele, a rapidez, chega a ser quase 1000 vezes mais rápido do que um outro banco de dados. Tá? Então veja que aqui na tela inicial eu também deixei o site da Inovage, okay, na tela inicial do SAP. Aqui eu poderia utilizar como uma intranet dentro da minha empresa, tá? Que o funcionário só tem acesso, por exemplo, à internet disponível direto na página inicial do SAP. Aqui é a intranet da empresa, geralmente. Tá? Então vamos falar sobre as características do sistema, navegabilidade do SAP, okay? E a parte de rastreabilidade, como que ocorre dentro do SAP. Vamos abrir aqui todos os módulos do sistema. Então aqui eu tenho todos os módulos, né? Vamos abrir um módulo chamado de parceiros de negócios. O que é esse módulo de parceiros de negócios? É onde eu consigo fazer o cadastro dos meus clientes, fornecedores ou potenciais clientes dentro do SAP. Então vamos abrir aqui um cadastro de um cliente. Não preciso digitar o nome do cliente completo. Tá? Então esse meu cliente é Automation Technology. Vejam que logo na tela inicial o sistema ele tem uma série de campos disponíveis para preenchimento. Okay? Então o SAP é conhecido por
por ser um sistema que tem um alto poder de personalização pelo próprio usuário. Então, desde que o usuário tenha permissão, ele consegue adicionar um novo campo, ele consegue modificar um campo existente dentro do SAP ou até mesmo, né, editar um campo. Como, por exemplo, eu tenho aqui o campo fax. Esse campo eu não utilizo mais ele. Eu posso pegar e ocultar esse campo. Tá? O campo e-mail. Eu posso pegar esse campo e-mail e pôr ele aqui em cima, por exemplo. Tá? O campo telefone celular. Eu quero renomear esse campo e vou deixar ele apenas com o nome de celular. Ok? Então, segurei CTRL no teclado, dei um duplo clique sobre o label do campo, o nome do campo. Tá? Veja que eu já atualizei o nome do campo para celular. Então, de uma forma muito simples, eu consigo personalizar o sistema conforme eu bem entender. Então, isso em qualquer um outro sistema seria uma personalização, seria uma customização, né, que é preciso ser feita, no caso, por um desenvolvedor, né, em um outro sistema. E aqui no SAP o próprio usuário consegue fazer, até mesmo criar um próprio relatório. Tem um gerador de relatórios nativo que o próprio usuário também consegue gerar um relatório, uma consulta formatada, conforme eu vou mostrar aqui adiante. Okay? Então, aqui nós temos essas setinhas amarelas. O que são essas setinhas amarelas? São drill down, onde eu consigo abrir telas a partir dela para facilitar a navegação. Então aqui eu estou com o cadastro do meu cliente e eu tenho o saldo da conta do meu cliente em aberto. E eu vou clicar na setinha amarela. Veja que ele já abriu para mim, tá, todas as movimentações da conta do meu cliente. Então, de uma forma muito simples, eu consigo navegar no SAP. Se eu clicar aqui na setinha amarela aqui, ó, da nota fiscal de saída de número 35, ele também já abre para mim essa nota fiscal de saída do cliente, tá, que foi adicionada no SAP. Então, dessa forma, eu consigo navegar no sistema, né, de forma muito fácil e simples. Não preciso fechar a tela, ter que abrir uma nova tela. Consigo trabalhar com várias telas também simultaneamente, vejam. Né? Em alguns sistemas, ele só permite trabalhar com uma única tela. Tá? Então, aqui eu estou com a minha nota fiscal de saída aberta. Né? Caso eu queira verificar qual foi o pedido de venda, por exemplo, dessa nota fiscal que já foi adicionado no SAP. Né? Qual foi o contas a receber que foi feito, qual foi a entrega que já foi realizado, enfim. Qual foi todo o processo dessa nota fiscal que já foi feita. Então, se eu clicar aqui com o botão direito sobre a nota fiscal de saída e vir no mapa de relações, no botão, veja que ele já traça aqui para mim um mapa de relação da empresa. Então, aqui eu tenho um compliance da empresa. Todo o processo da empresa já está definido aqui. Então, de uma forma muito simples, eu já consigo visualizar, né, e ter essa rastreabilidade do processo. Se eu der um duplo clique no contas a receber, botão aqui contas a receber, a caixinha, ele já abre para mim o contas a receber. Então aqui foi realizado o pagamento, o cliente me pagou em dinheiro, tá? E já foi realizada a contabilização, veja que ele já contabiliza automático, a contabilização ocorre em tempo real, fez um débito no caixa, né, e um crédito aqui no meu cliente, eliminando a provisão do mesmo. Tá? Então eu vou mostrar adiante, ok? No tópico 2 da aula 2, na sessão, então não percam também, em que eu vou falar sobre a contabilização no SAP, como que ocorre. Tá? Então, veja que eu consigo então acessar cada uma dessas caixinhas de uma forma muito simples. O mapa de relação é interativo. Se eu quiser visualizar os itens que estão envolvidos nesse processo de venda, se eu vim aqui, ó, em itens relacionados, o SAP ele já mostra para mim quais os itens que estão relacionados com esse meu processo de venda. Então, também de uma forma muito simples, eu consigo visualizar esses itens. Se eu der um duplo clique aqui, ó, veja que são itens de cozinha, porém você pode anexar qualquer tipo de imagem no cadastro do seu item. Então, vou dar um duplo clique no cadastro do item e ele já abriu aqui para mim o cadastro, tá? Na aba de observações, veja que eu consigo anexar aqui, ó, qualquer tipo de imagem, tá? Para que eu possa visualizar, né, dessa forma gráfica aqui no mapa de relações. Tá? Então vejam que eu parti de um cadastro de cliente e já cheguei nesse nível de detalhe
aqui dentro do sistema. Vamos voltar aqui para a telinha do meu cliente. Então, vocês viram que a rastreabilidade dentro do SAP ocorre de uma forma muito simples. E vamos visualizar aqui, estou na telinha inicial do cadastro do meu cliente. E vejam que aqui eu tenho uma aba chamada de Análise. Quando eu clico na aba Análise, ele já mostra para mim qual foi o faturamento por mês. Então, devido ao BI ser nativo, eu consigo criar essas visões gráficas, um dashboard, ou se não um KPI, e deixar ele atrelado nos meus cadastros, tanto de clientes, de fornecedores, pedido de venda, pedido de compra, enfim, você que define em qual documento que ele vai ficar atrelado. Tá? Nesse exemplo aqui, eu criei uma visão gráfica do faturamento por mês do meu cliente e atrelei no cadastro dos clientes. Então, conforme eu for navegando nos cadastros, por exemplo, tem um próximo cliente aqui, FLC. Ele já mostra aqui para mim o faturamento por mês desse meu cliente. Então, o próprio usuário consegue criar essas visões dentro do sistema. Então, aqui nós temos todos os módulos do SAP. E na aba lateral, nós temos uma opção de Drag Relate. O que é esse Drag Relate? É onde eu consigo arrastar e relacionar campos dentro do SAP e gerar um relatório, gerar uma busca dentro do sistema. Por exemplo, eu tenho aqui o meu cadastro de cliente e eu quero verificar, por exemplo, quais foram todos os pedidos de venda que eu já adicionei para esse meu cliente. Se eu vim aqui em vendas, segurar o campo, o código do meu cliente e arrastar até pedido de venda, veja que ele já gerou um relatório para mim, informando que o total de pedidos que eu já adicionei para esse meu cliente foram 23 ao total, ok? Se eu arrastar, por exemplo, até nota fiscal de saída, ele já mostra o total de notas que já foi faturado para esse meu cliente. Um total de 22 notas, totalizando 201.147,52. Se eu quiser fazer algum filtro nessa tela, eu posso filtrar, ok? Eu posso também exportar para Excel, posso enviar por e-mail, todos e qualquer tipo de relatório ele possibilita exportar e enviar também por e-mail diretamente do SAP, ok? O sistema ele também possibilita o próprio usuário gerar o relatório, o próprio relatório dele dentro do SAP, que nós chamamos de gerador de relatórios nativo do sistema. Como que funciona esse gerador de relatórios nativo? Aqui em gerador de consultas, eu consigo criar um relatório, uma busca dentro do sistema de uma forma muito simples. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, vou gerar um relatório, um exemplo de notas fiscais de entrada. Tá? Nota fiscal de entrada. Digitei aqui o nome nota fiscal de entrada. Veja que ele já lista para mim vários campos aqui da minha nota fiscal de entrada. Tá? E eu quero que ele me entregue no relatório qual que é o número do documento, okay? Qual que é a data de vencimento, qual que é o código do fornecedor, nome do fornecedor. Quero que ele me traga também qual que é o total do documento, de todos os documentos de compras, enfim. Então tem uma série de campos que eu poderia pedir para ele me trazer nesse meu relatório que eu estou gerando. Tá? Poderia aqui informar um where nessa consulta, poderia ordenar, poderia agrupar, poderia definir umas condições também. Então eu vou clicar em executar. Veja que ele já trouxe aqui as colunas que eu solicitei na tela anterior. O número do documento, data de vencimento, código do meu fornecedor, nome do fornecedor e total do documento. Eu poderia salvar esse relatório e deixar ele na tela inicial, salva como dashboard ou como KPI, indicador de desempenho. Tá? Ou se não, eu poderia deixar salvo apenas para determinados usuários ou apenas para alguma área específica da área de compras, por exemplo. Ok? Então, pessoal, por essa aula, por hoje seria só isso, tá? Então não perca o próximo tópico, próxima sessão que vamos falar sobre contabilidade, ok? Até mais!